Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Ivonete Pinto, é um prazer enorme te ter aqui no programa Bate-Papo, onde nós vamos tratar um pouco sobre a história do cinema nacional e a tua carreira, também como uma pessoa que não só é apaixonada por cinema, como também se tornou hoje, né, presidente da Associação de Críticos de Cinema do Estado do Rio Grande do Sul, primeira presidente. Conta um pouco para nós. Como é que é essa história, para nós sabermos um pouco mais e o que é a associação também? Bom, começando pelo fim, então, porque foi, assim, acho que a última empreitada, né, que eu me dediquei. A associação é bem recente, a gente criou em março desse ano. Reúne críticos de cinema com atuação nos mais variados veículos, jornal diário, revista como a Teorema, que eu edito, gente que faz comentário de cinema em rádio, em televisão e principalmente internet. Eu acho que, eu estava te falando um pouquinho antes de começar a gravar, né, que já havia no Rio Grande do Sul uma intenção de se criar uma associação de cinema já há muito tempo, desde os anos 60 pelo menos, as pessoas já tentavam se mobilizar e nunca dava certo, nunca ia para frente, assim, para formar uma associação, no sentido de formal mesmo, né, de ter registro, CNPJ, contador, junta, essas coisas todas, né. E agora, muito em função desse movimento em torno da internet, onde surgiram muitos blogs e muitos sites, no começo não se sabia direito, né, quão sério iam ser esses espaços. Hoje a gente já consegue detectar pessoas que já estão atuando em crítica de cinema há bastante tempo na internet, que já podem ser considerados, sim, críticos de cinema. Então, a gente tem esse pensamento mais aberto, assim, e graças a isso a gente conseguiu, então, formar um grupo. Hoje nós somos em 31 associados, né? É bastante críticos, né? Mas acho que o Rio Grande do Sul mas isso é bom comporta. Pro cinema. É bom para o cinema gaúcho, porque aí a gente também dá mais um braço, né, para um cinema que já é reconhecido em termos de produção. A gente já tem uma produção sistemática, pelo menos desde os anos 80, em curta, em longa-metragem. A gente tem escolas de cinema, hoje em graduação, que isso também não existia até bem pouco tempo, né? Tem a crítica, né, exercida nos veículos, então uma associação tem tudo a ver, né? E diz para mim, até para os nossos telespectadores poderem entender melhor, ser crítico de cinema, o que faz com que a pessoa seja crítico de cinema? O que faz com que a pessoa tenha essa vontade? Porque tem que assistir muitos filmes. Sim. E não é só isso. Tem que conhecer a história, conhecer o trabalho também dos seus diretores, dos produtores e poder reconhecer o talento dos atores e atrizes que fazem parte do elenco. Então, isso não é que tão separa o crítico do cinéfilo, né? Porque o cinéfilo vai ver filmes com frequência, eventualmente lê, né, sobre cinema, mas o crítico é aquele que precisa entender um pouco mais, precisa ir mais além, precisa conhecer a história do cinema, conhecer a linguagem, a estética, os gêneros, as escolas de cinema, enfim. É uma pessoa que precisa estar também atualizada nas leituras de cinema, na discussão sobre as novas linguagens, envolvido com festivais que têm essa vocação de lançar essas novas linguagens, enfim. O crítico ele tem que ter uma atuação, né, mais forte. Agora, é claro que também seria ingenuidade pensar que existem, todos esses críticos, por exemplo, que eu citei, que são da associação, vivem de crítica de cinema. A gente tem sempre atuações, trabalhos paralelos, né, porque a crítica, assim, para a remuneração, ela é muito insignificante. Mesmo para aqueles que atuam especificamente como críticos em veículos, que têm salário e tal, eles acabam também atuando numa área de cultura mais ampla, né? Porque os espaços para cinema, pelo menos assim, em veículos tradicionais, eles diminuíram ao longo do tempo. Assim. Se tinha mais críticos nos anos 60, nos anos 70, a tendência foi, não só no Brasil, mas no mundo todo, assim, diminuir esses espaços, principalmente da imprensa escrita, né, em jornais, diminuir esses espaços. Mas o crítico, né, voltando ao início da tua pergunta, é isso, ele tem que ter essa inserção mais dedicada. Ivonete Pinto, falando em escrever, conta para nós, você também é escritora de livros, tem artigos escritos, colabora inclusive com tua revista que já mencionou aqui, a Teorema. Conta para nós um pouco desse universo de escritora que também é crítica de cinema.
Essa minha relação com a escrita tem tudo a ver com o fato de eu ser jornalista. É isso que move a minha curiosidade, a minha vontade de registrar as coisas, tanto na área acadêmica, né, como de crítica de cinema e em relação a esses livros que eu escrevi. Foram 3, A Mediocridade, um livro de ensaios, Descobrindo o Irã, que é sobre a minha primeira viagem ao Irã, depois eu fiz outras, porque eu entendia que um país tão especial, com tantas características tão diferentes, né, da nossa cultura, tinha que ter um registro para brasileiros. E, de fato, foi o primeiro livro escrito sobre esse país no Brasil, depois da Revolução Islâmica de 79. Depois a gente até pode falar mais disso. Claro. E o terceiro livro chama Samovar nos Trópicos, que é sobre a imigração judaica no Rio Grande do Sul. Quer dizer, são temas bem diferentes, até as pessoas podem achar estranho, ela escreve sobre os muçulmanos e sobre os judeus, mas eu tenho essa curiosidade sobre culturas das quais eu não faço parte. Né? Essa é uma forma de ser eclética sobre o assunto. Então, é isso. Isso mesmo. Conta para nós, eu sei que você também já fez teatro. Em priscas eras, há muito tempo. E do teatro foi para o cinema. Uma questão de preferência pessoal, até mesmo de identificação. E hoje, o que nós encontramos como crítica de cinema? O que nós encontramos dentro da opinião pública em relação ao cinema nacional? Porque vocês devem sofrer com isso, e eu falo sofrer porque eu mesmo já testemunhei algumas vezes pessoas dizendo, eu não assisto filme nacional. Não, filme nacional não é bom, não é legal. Quer dizer, por que não é bom? Por que não é legal? O que você, Ivonete Pinto, junto com seus colegas críticos da associação, tem ouvido falar e o que dizem para essas pessoas quando acontece? Pois é, essa tua pergunta é muito difícil, é muito complicada, porque acho que tem a ver assim com com questões antropológicas do brasileiro como povo colonizado, de uma preferência então assim secular, né, por tudo que vem de fora, porque o que vem de fora é melhor. Tem a ver com o fato também de, tecnicamente, o cinema brasileiro, né, décadas atrás, ter tido problemas técnicos mesmo, né, de o som não ser bom, enfim. A pornochanchada, a época da pornochanchada, eu acho que ela minou muito. Marcou a vulgaridade. Porque sempre tinha aquela coisa da sacanagem e tal. E mesmo assim, filmes que não pertenciam a esse gênero, né, da pornochanchada, sofriam com isso porque o espectador pensava, não, eu não vou ver, porque o cinema brasileiro sempre tem mulher pelada, mesmo que a história não tenha nada a ver, enxerta-se lá o nu, né? Que, aliás, é uma discussão que ainda é muito recente. Teve agora um manifesto do ator Pedro Cardoso, né, contra o nu no cinema, enfim. É uma coisa que tem a ver com essa época e com esse... até um sentimento desinformado que o brasileiro tem sobre o cinema nacional. Acho que a gente paga ainda tributo, né, a essa época, assim, que foi muito marcante para o cinema brasileiro. Trouxe sequelas, né? E hoje a opinião ela é muito empírica, não tão prática. E não porque se a pessoa for... Ela não pode, por exemplo, dizer que o som, que não se entende os diálogos, porque, de fato, as pessoas achavam que entendiam os diálogos do filme americano porque elas estavam lendo legenda. Claro. Né? Então, o som hoje é um dos melhores, as salas estão super bem equipadas, a gente está indo para uma transição para o cinema digital, que a gente vai ter salas de cinema iguais a qualquer outro país de primeiro mundo, né? Então, quer dizer, essa questão técnica e essa questão ainda dos anos 70, da pornochanchada, não diz mais respeito. Mas isso tem acontecido sim. Hoje, a gente caiu para em torno de 8% da taxa de ocupação do cinema nacional, que é muito baixa. A gente alcançou, se não me engano, em 2004, 22%. Quer dizer, em 22% de todas as salas de cinema estavam exibindo filmes brasileiros. Isso caiu agora para 8% e tem a ver com uma série de razões que explicam isso, né? Mas a nossa produção vai bem. A gente tem uma produção hoje, depois da era Collor, que acabou com o cinema nacional, né? Hoje a produção está em torno aí de 70 filmes, está muito bom. O problema hoje é a exibição. Ivonete, nós vamos agora para o intervalo. Depois nós vamos voltar e eu quero saber um pouco sobre a imagem do cinema nacional fora do Brasil. Isso é importante. Daqui a pouco voltamos com o bate-papo.